3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique. Olá, eu sou o Bruno e esse é o Televicast. O podcast que fala sobre TV pra quem gosta de TV. E nesse episódio é dia de falar sobre o SBT, esse quase quarentão que acabou de completar 39 anos de transmissões aqui no Brasil. Então, nada melhor do que falar um pouco sobre a história do canal do Silvio Santos e ainda, analisar se tem alguma coisa ou não pra comemorar. Então, solta a vinheta, produção. Acorda, menina, pô. Olha os encontros, olha o Aoi! SBT, SBT, na nossa frente só você. Meu Deus, que Lembra? cafonagem. Lembra disso? Infelizmente. O SBT até tentou, fazer uma vinheta aí pra comemorar a liderança. Eu amava essa vinhetinha deles. Cafona, como sempre, né? Bom, SBT, mas o programa mais cafona do mundo. Mas você pode se conectar com a gente, mandar mensagens pra gente. É só você escrever um e-mail, televicast@gmail.com, ou então, se você não é tão fã assim dos e-mails, você pode se comunicar com a gente lá no Twitter, @televicast, tanto no Twitter como também no Instagram. E também você pode se comunicar comigo no meu Twitter, @televisona, ou @televisona também no Instagram. E ainda também você pode ir lá no YouTube e assistir os meus vídeos do canal Televisona. Deus de Lili manda muito, né? A patroa desse podcast. Eu já faço logo um merchan, Socorro é a patroa. Vocês podem me seguir, caso vocês queiram ler alguma baboseira, ou me bloquear, igual o Aguinaldo Silva fez, no @Bruno Urbano. Mas só se quiserem me bloquear mesmo, porque eu não falo nada de interessante. Ai, eu amo. Vamos lá. Então, era uma tarde de maio de 1976, quando o pequeno Silvio Santos dá início à sua jornada televisiva na televisão. Ainda nem era SBT. O pobre bebê carioca se chamava TVS. Os estúdios ficavam aqui em São Paulo, mas ele transmitia lá para o Rio. Desde sempre, Silvio Santos está metido com maracutaias. Olha o processo chegando. Mentir? Ih, tem muita coisa que a gente vai falar ainda aqui nesse episódio. O início é só o início mesmo. Nossa, eu amei essa frase. O início é só o início mesmo. Pronto, ó, já podemos fazer um dicionário do Televicast só com as frases assim memoráveis. Essa já vai lá pro dicionário. Enquanto isso, né, já que o Silvio Santos tinha a TVS lá no Rio de Janeirozinho, aqui em São Paulo ele era dono da Record, sócio com Paulo Machado de Carvalho. Sim, a Record, antes dos bispos, ele tinha 50% da TV Record lá na década de 70, quando o Silvio Santos ainda era um jovem. Década de 70, que a Record fazia estardalhaço, né? Era primeiro lugar, era... Ela, a Globo, Tupi, a Excelsior. Sim, a Globo ainda não existia nessa época, né? A Globo veio existir no final ali dos anos 70. E para quem não sabe, também, como eu disse no episódio da Hebe, o Silvio Santos chegou a trabalhar na Globo, né? Porque ele também alugava... Vendia o programa dele, isso. Ele alugava... Digamos que ele alugava, né? O horário para ser exibido o programa dele. O programa Silvio Santos, que tem mais aí de 50 anos, né? Programa velho de um senhor velho. Nossa, que rancor é esse com o Silvio Santos? Não, com o Cici... Não é rancor não, mas ele já deu o que tinha que dar na televisão, claro, não na vida, mas já deu o que tinha que dar, já tá gagá, já podia entregar a toalha para as filhas, já tá entregando, né, o grupo Silvio Santos, tem que fazer assim com o SBT também. Mas enfim, a Record, como o Henrique disse, era uma das melhores emissoras, uma das maiores emissoras em questão de audiência, na época que a Globo ainda não dominava, com seus musicais e blá blá blá, e o Silvio Santos era ali sócio da TV Recordzinha lá na década de 70. E aí, em 1981, quando a Tupi já estava em falência e foi leiloada, lá entrou leilão para a concessão dela, quem ganhou? Silvio Santos.
e nasceu em 19 de agosto de 81, em uma tarde ensolarada, na primeira transmissão do SBT. Ou também pode ser uma tarde chuvosa, né? Porque agosto tem chuva, tem frio, tem tudo. E eu acho legal destacar, eu não sei se ainda esse vídeo tá no YouTube, porque tem muitas emissoras que estão indo lá e tirando vários vídeos, né? Que muitas pessoas postam. Mas tem os últimos momentos da TV Tupi, né? Quando a TV Tupi começa a falir, né? O ano que ela tá falindo, que aí ela tem que meio que terminar as transmissões, porque não tem mais dinheiro para pagar ninguém, não tem E os dinheiro para funcionários pagar... começaram a colocar uns papéis assim no meio das câmeras, né? Sim, sim, nossa, Isso eu já vi. é uma coisa muito maravilhosa. Você que gosta de televisão, procura no YouTube. Últimas imagens da TV Tupi no ar, algo assim. Eu não lembro o nome exato desse vídeo, mas tem no YouTube. Tem acho que mais ou menos um mês e meio que esse vídeo surgiu aí. E para quem gosta de televisão, é um momento que você deve conhecer, com todos os funcionários aparecendo e falando sobre a greve, e todo mundo sem receber, e a Tupi saindo do ar. É um marco, é um marco. E aí, por causa da falência da Tupi, é que o SBT existe, né? Se a Tupi não tivesse falido, o SBT não estaria hoje no ar. Ou teria entrado muito depois, né? Porque com exceção de uma emissora de televisão do tamanho da Tupi, que era, e do SBT agora, é bem difícil de acontecer, né? Sim, até poderia que o SBT estivesse no ar, se a Tupi não tivesse falido, mas não seria do mesmo tamanho, igual você disse mesmo. Seria só a TVS lá no Rio de Janeiro, como o Silvio Santos já tinha. Ela seria uma emissora local, e aí ela poderia entrar no ar, por exemplo, só quando a Manchete, depois de muitos anos, viesse a falir, e não entrasse no ar a Rede TV. Seria muito melhor, você não acha? A gente não teria Rede TV. Eu sou suspeito para falar porque eu amava a programação inicial da Rede TV. Eu acho que até 2004 ali, a programação era muito boa. Depois começou a desandar. Mas aí Rede TV é um outro episódio que a gente vai tentar fazer. Sim. Se ela merecer. Se ela merecer, que a gente não sabe se ela merece. Pois é. E aí, então, voltando a falar da nossa querida emissora, que teve mais séries do Brasil, o SBT começou voltado, e ainda a gente sabe que para classe C e D. Eu coloquei aqui no nosso roteirinho que a gente vai acompanhando B2, mas quem é classe B2? Ninguém é classe B2. Ou é C, ou é D, ou é A, ou é B. Então o SBT é pra farofa. É ali pro povão. O SBT é aquela emissora que nada sabe, é programado. Foi pro ar. Eles pegam ali as pessoas que tá passando nos corredores. Entra ali, minha filha, apresenta o programa. Entra ali, minha filha, vai pra plateia. E acontece o programa ao vivo. É isso que acontece, é assim que é. E o bacana, né, que o SBT também, quando ele foi lançado, aí, ainda quando era TVS, ele contratou muita gente que estava fazendo sucesso na Band, por exemplo. Ele contratou Sim. a Hebe, ele contratou o J. Silvestre, que também era da Hebe, que também era da Band. Tipo assim, Silvio Santos foi lá, deu uma olhada, zapiou, né? Porque tem essa história que o Silvio Santos assiste muita televisão. Tanto Sim. é que ele muda a programação dele constantemente porque ele assiste o SBT. E não só assiste o SBT, como assiste também as outras concorrentes, a Globo, a Record, a Band, e também assiste muita coisa lá de fora. E aí, lá nos anos 70, 80, ele ficava lá assistindo a Band, e ele olhou assim, viu aquela loira maravilhosa, Dona Hebe, e falou, eu acho que eu vou contratar essa mocinha para o meu canal, viu? Pois é, além de Hebe, J. Silvestre, o Jô foi lá e pegou, já lá em 80 ainda, pegou gente da Globo, o Jô Soares, pegou ele pegou não, né? O Silvio pegou o Jô. Isso, pegou o Jô pra ter um talk show, né? Porque na época o Jô ainda fazia na Globo programas de humor, ele tinha o Vivo Gordo, e lá no SBT ele começou com o Jô Soares 11h30. E aí, né, foi o início dos talk shows aqui no Brasil. E também tirou da Globo, eu acho nessa época tava, porque a Praça Nossa já foi de 3 canais, da Band, da Globo e atualmente do SBT. E a Globo, o Silvio Santos foi lá e também tirou da Globo a Praça Nossa. E o SBT sempre teve estúdios aí em São Paulo, na Vila Guilherme, né? A maioria dos programas eram feitos no Teatro Silvio Santos, da Vila Guilherme. E nessa época também teve aí Mara Maravilha,
Sérgio Malandro, a Cristina Rocha que foi cunhada, né, do Silvio Santos, a primeira mulher do Silvio Santos era irmã da Cristina Rocha, e a Cristina Rocha foi uma das primeiras contratadas aí da TVS. Ela inaugurou. Sim, ela apresentou Aqui Agora, fez O Povo na TV, Fantasia, Programa Livre. Nossa, o Alô Cristina, que é um ícone, né? Alô Cristina. Alô Cristina, maravilhoso. O Silvio Santos também foi pegar a Angélica da Manchete, que fazia maior sucesso lá com o Milkshake. E o Clube da Criança. E o Clube da Criança também, que também foi apresentado pela Xuxa nessa época. Pela Xuxa, e que o Silvio Santos também tentou contratar. Para quem não sabe, Silvio Santos tentou fazer a rapa na televisão brasileira. Fora esses que a gente citou que ele conseguiu contratar e levar lá para o SBTzinho, ele tentou contratar Xuxa, não conseguiu. Didi, o Renato Aragão, não conseguiu. João Kleber, não conseguiu. Chico Anísio também não conseguiu, mas ele foi lá e fez as propostas dele. Vem aqui para SBT, vamos ser felizes, porque a minha TV é muito fez. A minha TV não vai depender de Ibope. Ele falou isso no início da carreira dele. A TV dele não quer uma televisão que dependa de Ibope, mas hoje fez até parceria com as outras emissoras para poder ter um Ibope diferente da Globo. Acho isso muito engraçado do Silvio Santos. Que é a parceria com a Record e a Rede TV. E com a Rede TV. Simba. Tem um nome, é isso, a Simba. Que até agora, né, tipo assim, parece que só tá no papel, né? Porque projetos de verdade, até agora a gente não viu nada. Eles contrataram a GFK para poder aferir a audiência aqui. A Globo Mas foi a única não mudou nada, né? A Globo foi a única que não assinou esse contrato, porque falou que confia no Ibope. No final a GFK provou que é a mesma coisa que o Ibope que o Ibope mostra a eles que só gastaram dinheiro. Bem de risada. Sem contar quando o Silvio Santos criou o seu sistema de medição de Ibope. Você lembra disso nos anos 90? Eu lembro, eu acessava ele nas aulas de informática, você não tem ideia. Silvio Santos criou o seu próprio sistema de Ibope e teve a mesma resposta. O Silvio Santos, ele não contente em ser perdedor, ele gasta dinheiro para provar que ele é perdedor. Mas aí, se a gente for analisar assim também, né, o Ibope é uma coisa assim muito complicada, né, porque ele vai tirar ali uma média. Todo mundo acha que é o Brasil todo ligado em um programa específico. Não é, gente. Para quem ainda acha que é o Brasil todo ligado em um programa específico, essa é a história da carochinha pro boi dormir. Tem, tipo, em São Paulo, são algumas casas ali, acho que não passa de 1000 casas, que tem lá o aparelhinho do Ibope, e as pessoas, quando vão assistir a algum programa, por exemplo, vai assistir, sei lá, o programa Casos de Família. Aí ela coloca ali se ela é a pessoa 1, ou é a pessoa 2, ou é a pessoa 3, e aí coloca no aparelhinho para eles cruzarem esses dados e mostrar ali o tanto de ponto. E cada ponto equivale a tantos domicílios, e tem todos uns números por trás disso. Então, a vida toda a gente cresceu aí achando que a audiência era o Brasil todo ligado, e isso é uma grande mentira. A gente podia até fazer um episódio sobre as grandes mentiras da televisão, né? Exatamente, ou só sobre Ibope, né? Mas eu não sei se rende só sobre Ibope. Mas isso que você falou é um episódio muito interessante dessas curiosidades assim, obscuras da televisão que ninguém sabe ainda. Pois é, e aí você falou do João Kleber, né? Que o Silvio Santos tentou contratar ele. Muita gente vai ouvir isso e vai dizer, nossa, o João Kleber. Mas, gente, João Kleber já foi um humorista, assim, mega qualificado. Tanto que ele foi substituir esqueci o nome dele agora. O Chacrinha na Globo. Quando o Chacrinha ficou doente, o João Kleber fazia parte do júri, né? Do Chacrinha na Globo. E aí, quem eles escolheram para substituir ele? João Kleber. Ele já foi muito, assim, bem avaliado, né? De uns tempos já foi melhor. cá. Já foi bem melhor. De uns tempos pra cá, ele acabou caindo aí no ostracismo. Tá com aquele programa dele que é a mesma coisa por anos, inventando aqueles casos e aquelas revelações horripilantes e horríveis. Só ladeira abaixo. O Kleber já foi um grande humorista. Pois é, só ladeira abaixo. Mas aí, continuando na saga SBTista, depois de Silvio Santos tentar puxar o tapete das emissoras, querendo pegar as suas estrelas, eis que Silvio Santos
tem uma reviravolta. Quem é que ele ia perder? Gugu. Era para a Record? Não, era ainda nos anos 80. Em 88, quando o Gugu era sucesso com o Viva a Noite, a Globo tentou levá-lo para a emissora. Na verdade, até conseguiu. Teve que ir Silvio Santos a pé até a sede da emissora, pedir e falar: olha aqui, Roberto Marinho, seu filho da mãe, você me dá o meu loiro aqui. Me devolve meu loiro, que é a única audiência alta que eu tenho aqui na emissora. E aí eles conversaram, se acertaram e o Google voltou. E ele nem chegou aí pra Globo, mas olha, dizem que o contrato estava assinado. Sem querer falar de podcast alheio, mas eu ouvi a história meio que completa no UOL VTV, o podcast do Chico Barney, do Maurício Rico Sticer. e do Maurício Sticer. É um podcast legal sobre TV também, mas fique com a gente que a gente é mais engraçado, eles são muito chatos. Eles são a terceira idade, né? A gente é já os mais jovens. Olha, já pensou se alguém ouve e vai querer me cancelar por causa dessa fala? Mas gente. Mentira, gente. Eu gosto todos... de ouvir aquele podcast. Quem gosta de televisão tem que ouvir de tudo. A gente tem uma forma de falar de televisão e eles têm outra. Eles são mais assim, sabe, conteudistas, históricos. O Rico ouviu isso do próprio Silvio Santos. Então, é uma história. A gente tá vendo aqui coisas da internet. A gente fez pesquisa na internet. A gente não tem histórias que o próprio Silvio contou pra gente. É totalmente outra vibes. Mas enfim, vamos continuar aqui com as histórias do SBT. Eu só acho o Chico Barney meio chato, mas vamos passar Enfim, vamos continuar. Vamos passar esse negócio. Próximo tema. Né, o Gugu fazia muito sucesso com o Viva a Noite, né? Que acabava incomodando um pouco a Globo. E a Globo sempre foi uma emissora, os diretores, que tipo assim, quem incomodavam eles iam atrás de querer contratar. Às vezes para colocar no ar e fazer sucesso, às vezes para deixar na geladeira e não incomodar mais eles. Foi assim com o Gugu, foi assim com a Filó, sabe, a Filomena? Quando ela fazia muito sucesso. A Globo chegou a querer contratar ela, mas eu acho que ela acabou não assinando. Foi assim com ela também, porque o O Coitado fazia muito sucesso. Celso Portiolli também foi assim. Muita gente do SBT, da Record, a Globo sempre quis ali fazer o convite para tentar fazer menos sucesso, né, do que a Globo. E com as estrelas do SBT não foi diferente. Pois é, a Globo é sempre maléfica, ela sempre quer ser a primeira, mas ela sempre teve problemas aí. O SBT no passado sempre foi uma pedra no sapato, não é de hoje. A Record também não é a primeira a ser uma pedra no sapato, sendo que na época, quando o SBT não era a pedra no sapato da Globo, a Manchete era. Quando a Manchete ainda existia, o SBT disputava a vice-liderança com eles. A Record foi caindo ali na audiência, ficava a Globo em primeiro, Manchete ou SBT ali disputando a vice contra o Plim Plim. Até porque, né, a Record, por exemplo, ela foi perdendo muita audiência nos anos 80, e aí no começo ali dos anos 90, quando a igreja, né, o Edir Macedo compra a Record, aí rola ali um investimento, né, de dinheiro, e aí a Record começa a ganhar uma certa força e alguns programas, por exemplo, Ratinho, o Raul Gil, começam a incomodar o SBT, começam ali encostar na Globo, e aí o que o SBT faz? Ele vai e contrata, por exemplo, o Ratinho, né, nos anos 90, para dar um boom ali na audiência, por exemplo. O Raul Gil teve uma passagem nos anos 80 pelo SBT, depois ele acaba indo para Record, vai para a Band e volta para o SBT. Sim, o Raul Gil foi igual a Hebe, né? Passou por todas. Igual o Silvio Santos também, que passou por todas. Passou pela Tupi, passou pela Globo, passou, né, pela própria emissora, enfim. Pela Record e pela própria emissora também. E aí que a gente chega nos melhores anos da televisão brasileira, que são os anos 90, que também são os melhores anos do próprio SBT. O auge da TV brasileira é os anos 90 e tem o SBT. O SBT tem o que na programação? Além do programa Silvio Santos, que já é velho de guerra na época, tinha o Bozo e as programações infantis do Bom Dia e Companhia, com a Eliana, tinha o Programa Livre, tinha a Hebe já arrasando nas noites de segunda-feira,
tinha Passo a Repassa, tinha Tá Botando por Dinheiro e tinha o Domingo Legal, que aí sim era a guerra contra a Dona Plim Plim. Porque essa sim incomodava o Faustão, viu? Pois é, e por exemplo, o Passo a Repassa, além do Celso Portiolli, que é o apresentador atual dele, né? Já tivemos aí Gugu apresentando o Passo a Repassa, Gugu que foi o pioneiro no Passo a Repassa. E a Angélica. Pois é, também tivemos Angélica, tivemos também TV Animal, que eu amava. Eu não cheguei a assistir muito na época do Gugu, mas eu lembro de assistir muito com a Eliana. Nossa, Sim. era no finalzinho de tarde, assim, nossa, era maravilhoso. E quando se fala em SBT, pelo menos pra mim, eu me lembro muito da Vovó Mafalda. Porque Sim, também. eu ali com 6, 7 anos, eu lembro muito da sessão desenho e Festolândia com ela. Ali no começo das manhãs. Entregando pro Bom de Companhia, né? Pois é, um senhorzinho, né? Porque ele era vivido pelo o Valentino Guzzo, vestido ali de vovó com um morango no nariz. E aí, tipo, nossa, a gente toda criança, né, amava ver a vovó Mafalda. E aí ela falava, Ou tinha medo. Um beijinho na pontinha do nariz. Eu não conheço ninguém que tinha eu medo. conheci várias pessoas que tinham medo da vovó Mafalda. Se você tinha medo da vovó Mafalda, vai lá nas nossas redes sociais e comenta se você tinha ou não medo da vovó Mafalda. Vamos fazer uma enquete aí. Sim, pessoas que tiveram medo da vovó Mafalda, tinha até comunidade no Orkut. Nossa! Não, com certeza, gente. Era um homem com uma saia, um vestido, não era vestido, era aquela roupa de dormir, um pijama e um morango no nariz. Era um homem, gente. Tava na cara que era um homem aquilo. E vale destacar também que o SBT, eu acho que ele sempre soube fazer programas de auditório. Tanto, né, que a lista é gigante, programa livre, que marcou época na televisão. Serginho Groisman revolucionou, né, fazendo chroma key nas camisetas, no estúdio, e todo mundo assistia e ficava, nossa, como que é feito isso? E aí também Hebe, o próprio Passo a Repasso, como a gente falou, as apresentadoras infantis que passaram pelo SBT, teve Simone, teve Mariane, a Angélica, Mara Maravilha, e tudo eu adorava o caso de auditório. Eu adorava o caso da Angélica, eu adorava assistir o caso da Angélica. A casa, né? A casa da Angélica. Eu entendi você falando o caso da Angélica. Não, o caso é que eu tô com a rinite atacada, para você que está ouvindo. Nós temos sempre um problema na hora de gravar esse podcast, porque eu tenho uma rinite atacada. E aí eu fico o quê? Com o nariz entupido. E aí eu não consigo ser bem compreendido. Então, caso você tenha problemas com o que eu falo, você pode ir lá no @telecast e falar, Bruno, fala direito, caramba. Eu amava também a casa da Angélica com as Angeliquettes. E nessa época a Angélica cantava uma música Meu Herói. Gente, eu amo. É a minha infância total. Eu tava no pré ainda, e aí as professoras falam, agora é a hora de desenho livre, desenho o que vocês querem, sabe, o que vocês gostam. Eu desenhava o A da Angélica com asinha, eu era uma criança muito viada. o A de anjinho, né, que tem a auréola. Isso, com as e o Azinha, nossa, eu era muito criança viada e não sabia. Por que a professora não falou, seu filho é gay, olha o que ele desenhou na hora de desenho livre. E aproveitando, falando aí das apresentadoras infantis, né, nessa semana a Angélica deu uma entrevista aí falando que ela não tem amizade, né, com a Mara Maravilha. Eu fiquei chocado Eu vi que a Mara Maravilha quer ser amiga do trio de loiras, né, mas o trio de loiras ignora ela. Tipo assim, Mara Maravilha tá fora do grupo do WhatsApp, né, porque exatamente, a Angélica, a Eliana já comentaram, a própria Xuxa também já comentou que as 3 loiras têm um grupo no WhatsApp, né? E a Mara parece que não. Até porque eu acho que a Mara não tá no grupo, por quê? Porque ela é chata. De uns anos pra cá ela ficou chata. Porque, gente, se você assistir a Mara... Simples assim. Se você assistir a Mara na época do SBT, ela era maravilhosa. Todo mundo amava ela. E, tipo assim, todo mundo gostava dela também porque ela fugia do padrão loira, né? Porque você ligava na Globo, tinha a Xuxa lá com as pernas de fora e de bota. Se ligava na polêmica, Angélica,
Tinha lá a Angélica com o seu super cabelão cantando à tarde. Você ligava no SBT ou depois na Record, tinha a Eliana. E a Mara fugia desse padrão aí, né? Que a TV acabou colocando, né? Da apresentadora ser Impondo, sempre né? a loira. Sim. Tinha a Jaqueline Petkovic também. Ai, mas não gosto. Eu sei que tem eu sei que tem muitos fãs dela por aí, mas ai, não gosto. Inclusive, parece que ela vai estar na Fazenda. Estão dizendo mesmo. E aí também tem Será um bafo. se vem aí? Pois é, e tem um bafo, né? Que parece que a Eliana não curte muito ela. Eu sou time Eliana, desculpa. Eu também sou muito Tim Eliana, eu era fãzoca dela quando ela saiu da SBT foi pra Record e eu fiquei sabendo e falei, nossa, quem é essa metida apresentando o programa da Eliana? Ela tava lá na Record e eu preocupado com o Bom Dia e Companhia ser apresentado por uma outra loira. Eu era uma criança muito idiota. Ai, vou fazer uma super revelação aqui. Na época que Eliana saiu do SBT, na época do Bom Dia e Companhia, chorei horrores, porque, né? Eu também chorei. Eu sou time Eliana. Assisti ela todas as manhãs. Tanto que no nosso primeiro episódio eu falo disso, que a música que marca a minha infância acho que é Dança dos Bichos da Eliana. Palma, pata, pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos. Gente, e aí, como eu sou do interiorzão do Paraná, não tinha Record onde eu morava. E aí fiquei sem ver a Eliana. Eu só fui ver ela depois de uns 2 anos que ela já tinha ido pra Record. Nossa, sofri horrores. Nossa, não viu a estreia dela na Record, eu fiquei de olhinho marejado. Eu era muito fãzoca da Eliana, meu Deus do céu, que vergonha. E antes disso, porque a Eliana sai do SBT em 98. Em 96, o SBT inaugura o CDT da Anhanguera. Porque até então, né, eles faziam os programas na Vila Guilherme, que era um teatro. Era uma bagunça. Meu Deus, que bagunça que era o SBT antes da Anhanguera. Em cada bairro da cidade de São Paulo tinha uma coisa do SBT. O cenário ficava na Zona Norte, o estúdio ficava na Zona Oeste, ou não sei o que, ficava lá não sei o que. Gente, que bagunça que era o SBT antes. E aí, em 96, depois, como você disse, né, que era uma bagunça, em 96, Silvio Santos uma grana, porque ele estava faturando bastante com os carnês do baú, né? Porque, para quem não sabe, Silvio Santos tinha o carnê do baú. Eu acho que não existe mais o carnê do baú, né? Voltou agora, o carnê do baú voltou. Voltou o carnê do baú, bicho, com a Jequiti. Chocado! Nossa, você não já sabia? Eu não sabia que tinha voltado. Eu lembro muito do carnê do baú nesses anos 90 com a minha avó. Minha avó era uma compradora assídua do carnê do baú. Aí depois ela retirava lá o jogo de panela, o jogo de talher. Eu nunca vou esquecer de quando a minha mãe comprou o carnê do baú. Foi lá na lojinha do baú que tinha lá aqui no centro de São Paulo. Aí eu comprei um CD da Angélica. Nossa, eu realizei meu sonho. Ficou a viada se realizando, né? Jesus! Nossa, eu era muito gay, nossa. Não, e o melhor de tudo, gente, é que eu não contei isso no primeiro episódio, mas quando eu conheci o Bruno, ele jurava de pé junto que ele era hétero. Nossa, eu era muito hétero. E eu super dizia que ele era uma gayzona, mas ele dizia que ele era hétero, né? E tá aí eu agora era uma gayzona. Eu era muito incubada, gente. Não sejam incubados, caso vocês estão ouvindo, estejam em dúvida sobre sua sexualidade, não se reprima. Já diria Menudos. E aí, no CDT também, voltando para SBT, porque a gente dá muita volta nesse podcast hoje, voltando para CDT, no CDT é que marca também o início do Fantasia, porque SBT sem o grande Fantasia não é SBT, aquele monte de mulher dançando. E eu ligava tanto para participar do Fantasia, gente, vocês não têm noção. Eu nunca liguei. Minha mãe falou que era uma pornografia, um monte de mulher com roupa curta. Ai, tua mãe era evangélica, né? Não, mas é que ela não gostava, sabe? Ela não gosta ainda. Minha mãe é católica, mas ela é, sabe, ela mais quadrada, vamos dizer assim. Conservadora. Quadrada, gente. Ela não chega a ser conservadora, mas ela é quadrada.
Ai, eu amava. Gente, todo santo dia na época, nas primeiras fases do Fantasia, só dava eu lá ligado no final da tarde cantando, mas as mulheres. Calor, Sim. céu azul, verde mar, vem comigo nesse dia lindo. Nossa, eu amava, meu Deus do céu. E eu ficava ligando horrores. A conta de telefone em casa vinha gigantesca, porque eu ficava ligando, porque eu queria participar do joguinho do forno, ou então lá do Nossa, na boca do forno era muito bom. Nossa, Ai, era muito bom na boca do forno. Queria muito. E a melhor época da fantasia era com a Carla Pedes. Carla Pedes, conte comigo para exatamente tudo. Que era no domingo, né? Ela E de fazia programa no escola. domingo. Ai, amo. E de escola, e e na de isqueiro. E nessa época, né, o Axé Music bombava muito. Então sempre tinha lá o quê? Axé Blonde, Raça Negra, Os Travessos. Ai, era tudo. Gente, programação dos Era anos tudo de bom. 90 era Era tudo melhor. de bom. Era totalmente errado, mas era tudo de bom. Sim, tanto é, né, que a gente tinha o quê? Banheira do Gugu. Em plena 4 da tarde, as 4 da tarde. As bundonas das gurias lá pra cima, pegando os sabonetes, segurando os bofs, os bofs. Uba, E os bofs. Barbarabá. E os bofs com as sunguinhas assim, minúsculas, tanto que as Gente, sunguinhas. sim. As sunguinhas minúsculas voltaram agora, né? E aí o que o Gugu e a produção e a direção fazia? Pegava as gurias de biquíni pra cantar, ou então os bofs de sunga. Os grupos de pagode Exatamente. Cantando de sunga, com os colarzão de ouro, assim, 6 da tarde, 5 da tarde. Ah, era maravilhoso. Eles acabavam de sair da piscina lá, todos molhados que participaram, aí o Gugu fala, cantar! E eles cantavam daquele jeito, molhadinhos, só de micro sunga. Era maravilhoso assistir televisão. Uma pequena observação. Quem não virou gay assistindo isso, nunca mais vira. Ai, pois é, né? Porque todo domingo você fazia. Só ficava dando aquela espiadinha ali nos bofs de sunga, né? Todo mundo jurava que estava vendo as gurias de biquíni, mas na verdade estava de olho na mala dos bofs de sunga. Do sunga, isso mesmo. Quem nasceu ali, ó, no finalzinho dos anos 80, anos 90, eu tenho certeza que virou gay porque tava ali sintonizado na banheira do Gugu. Até porque eu era fã da Eliana, como eu já falei aqui várias vezes. A Eliana, quando estava na Record, ela veio para SBT se apresentar no Sabadão. Esse é um vídeo icônico que tem no YouTube. Quando o Pokémon estava no seu auge lá na Record, a Eliana veio apresentar uma música de trabalho dela. Onde? No Sabadão, no programa de sábado que o Gugu apresentava. Nesse programa, tinha nada mais nada menos que mulheres com roupa branca e biquíni embaixo de um chuveiro. E aí, o que aconteceu? A câmera focava nas mulheres que estavam embaixo desse chuveiro de roupa branca, com as bicas de fora. E a mulher lá, Eliana, cantando uma música infantil. E eu lá, com meus 8 anos, assistindo as mulheres com as bicas de fora à noite. Mas vê se isso era programa de colocar, sabe, gente? E é isso. Se você era pequeno e não tinha, sabe, você tinha que ser hétero e você tinha que ser gay. Você tinha que ser o que você é e ponto, acabou. Militei. Sem falar, né, nos closes que eram dados, nas tetas das gurias, e elas fazendo caras e bocas enquanto a Eliana tava ali cantando uma música do Pokémon, mega infantil, toda assim mais puritana, digamos assim. Gente, os anos 90 são um caso à parte na televisão brasileira. Tem umas coisas assim chocantes. Tinha concurso da boquinha da garrafa com criança, dançando na boquinha da garrafa. Tinha no Faustão a mulher que ficou completamente nua e colocaram um monte de sushi em cima dela. Sabe? Que programação é essa? É uma programação dos anos 90, precisa de um episódio só para isso também. Vamos seguir, porque senão a gente não vai parar mais na história da SBT. Mais um detalhe, então, para quem não sabe, sobre o SBT. O SBT, assim como qualquer outra emissora, gosta de tirar grandes apresentadores, mas também grandes chefes. Tanto que José Bonifácio de Oliveira,
fez ali um acordo com o SBT. O SBT tentou tirar o Boni da Globo, que ele era o manda-chuva da Globo. Mas a Globo foi lá e fez: não vai não, meu amor. E foi lá e puxou o Boni de novo pra eles. Mas ó, o Boni quase foi parar no SBT. Tipo assim, se existe Globo, é porque tem ali, sei lá, 60% do dedo de Boni, né? Porque o Boni que trouxe Exatamente. o padrão Globo de qualidade. E aí o SBT, né, rolou aquela invejinha lá, e eles falaram assim, vamos tentar, né, trazer o Boni aqui pro SBT e tal, mas não rolou. E eu acho que aí também uma coisa importante que vale destacar na programação do SBT, tipo assim, gente, o SBT tem uma história muito rica, muito rica. Tem muitos programas, tiveram muitos apresentadores, mas eu acho que um marco importante, por exemplo, é o Teleton, né? Que aí o Silvio Santos pegar ali mais de 24 horas e trazer ainda apresentadores da concorrência para também fazer esse dia especial para ajudar as pessoas com necessidades físicas. E eles já fazem isso, acho que, se eu não me engano, há uns 20 anos, mais ou menos, né? É um dia muito importante, geralmente é feito entre os meses de agosto e outubro, mais ou menos. Eu acho que esse ano vai ser um pouco mais tarde por causa do corona. Mas, se a gente for ver aí, qual outra emissora iria fazer isso? Claro, a Globo tem lá o Criança Esperança para ajudar pessoas carentes. Mas aí a proposta do SBT é ajudar crianças com necessidades físicas, né? Nossa, se você assiste o programa, você se comove muito com as histórias. É um dia lindo. Eu acho que, tipo assim, se o SBT tivesse aí, se a gente tivesse que dar uma nota pro SBT, eu acho que só por eles fazerem o Teleton, já mereceria uma nota 10, porque é uma coisa, assim, maravilhosa. Exatamente, né? Para quem procura saber mais sobre o universo da televisão, derrubar a programação inteira de um dia para passar completamente uma coisa que não tem nada a ver com a sua programação, que é o caso do Teleton, não é fácil. O SBT perde muita, por um lado mais publicitário, vamos dizer assim, uma parte mais de renda, eles perdem muita coisa por conta de derrubar uma grade inteira, tanto que eles têm que fazer isso no final de semana, porque não dá para fazer isso em um dia de semana, mas felizmente eles contam com a ajuda de patrocinadores do programa, contam com as emissoras que ajudam, né, entregando seus astros, contam com celebridades e artistas e cantores, etc., que vão lá se apresentar. Então, as pessoas abraçaram o Teleton, não só o SBT, mas qualquer pessoa que se comove com a campanha, abraçou a campanha do SBT junto com do Teleton, junto com o SBT. E isso é legal, porque derrubar uma grade de um dia inteiro de programação para pedir doações para pessoas com deficiência é de tirar o chapéu para o Silvio Santos. Algo a gente tem a falar que ele é sensato, porque fazer isso há tanto tempo como ele está fazendo, né, é de se admirar. Não se compara com, por exemplo, o Criança Esperança, que o Henrique falou, que é uma coisa válida também, é uma coisa legal de ajudar as pessoas que são mais carentes, mas a Globo não faz a mesma coisa que o SBT, não tem a mesma estrutura de derrubar de um dia inteiro de programação deles para se dedicar à campanha Criança Esperança. Se eu não me engano, no passado eles até faziam isso, no início da campanha do Criança Esperança, mas eles viram que não era muito bom financeiramente. E a Globo pensa muito mais financeiramente do que o Silvio Santos, que pensa, mas pelo menos para o Teleton ele abre uma exceção. E aí, falando em Globo e Criança Esperança, eu acho que também o formato do Criança Esperança tá cada ano mais chato, né? E eu acho que também por isso que eles estão diminuindo cada vez mais. Até porque, né, como você disse, a Globo pensa no financeiro, e aí, como o formato é chato, eles estão diminuindo cada vez mais, porque a audiência tá caindo com o formato chato, e aí eles perdem dinheiro com isso e tudo mais. Mas essa é outra história. E aí também... Eu acho que tem um marco aí do SBT muito grande, além do Teleton e de outros programas, como a gente já citou aqui, desde quando a gente iniciou esse episódio. Se a gente deixar de falar algum, gente, por favor, nos perdoem, porque, tipo assim, não dá para falar de muita todos. Coisa. É muita coisa. Assim, quase 40 anos aí de história, né? E eu acho que um grande marco é a Casa dos Artistas em 2001. Gente, tipo assim...
todo mundo que ouve aquela vinheta, aquele tan 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 tan, nossa, você se lembra logo da primeira Casa dos Artistas, que era uma mansão ali no Morumbi, né, próximo à casa do Silvio Santos, que foi uma loucura na época. Isso foi uma loucura para televisão, porque pegou surpresa, inclusive, a Globo, que estava para estrear Big Brother Brasil, que era uma promessa de... Já tinha estreado o Big Brother. Não, acho que já estava no ar. Tava para estrear e o Silvio Santos ele veio primeiro. Ele falou, opa, eu vou roubar sua ideia. Eu lembro muito, se a gente procurar direitinho, a gente vai achar que foi a estreia da Casa dos Artistas que fez a Globo ficar muito irada com o SBT, com o Silvio Santos, que quis tirar do ar, nossa, houve um rebuliço no mundo da televisão entre SBT e Globo, houve desunião nessa época, porque eles estavam brigando feio já de audiência, e acho que a Casa dos Artistas foi a gota d'água para a Globo ter uma raivona do SBT. Isso durou por umas 4 edições, ou até mesmo até 2004, porque a briga não era só da Globo, porque a Globo só comprou o formato da Endemol, que é holandesa. Ela comprou o formato, estava pagando por isso, para colocar isso no ar aqui no Brasil, e o Silvio Santos não, ele só alugou uma mansão e falou, vem aqui uns artistas e a gente te dá um prêmio depois. Era muito mais fácil o que o Santos estava fazendo. E aí o Globo falou, não, pera lá, Silvana Bravanel. E aí depois, acho que em 2004, não sei quantas temporadas durou, se foi 4 mesmo, acabou o formato Casa dos Artistas. O Silvio Santos cansou de ser processado pela Globo, falou, chega, acabou, tá bom, vou parar com o meu reality, se te incomoda tanto. E aí a gente só vê aí Big Brother Brasil e A Fazenda, que agora a Record comprou também, né, o formato, e Silvio Santos nunca mais quis saber de confinamento. Até porque, né, essa briga aí entre Globo e SBT vinha de Faustão e Gugu, que começou mais ou menos ali em 97, 96. E... Essa briga mais ferrenha, né, de rolar em direta. É a mais pesada. Na programação, sim. Sempre tinha ali o bonequinho do Gugu nocauteando o Faustão, o bonequinho do Gugu que passava com um carrinho de Fórmula 1, tinha anúncios depois do Gugu nocauteando o Faustão. E aí, como eu cantei no início do podcast, o SBT lançou essa vinheta, SBT na nossa frente só você, porque, né, o Gugu começou a ganhar quase todos os domingos da Globo. E aí veio a Casa dos Artistas também, que tirou muita audiência da Globo. O SBT começou a ter primeiro lugar. E aí teve até... Eu não lembro também se no meio da semana tinha dias, né, que o SBT colocava tipo um anúncio dizendo que por causa dos direitos autorais da Globo e tarará, o SBT não vai exibir hoje a Casa dos Artistas e não sei o quê. Foi um bafafá. Durante a história do SBT, os episódios têm essa mania de brigar com a Globo e falar, você pode assistir o que você quiser lá na Globo, seja novela, seja filme X, e quando acabar a novela, quando acabar o tal filme, você pode ligar aqui, conectar aqui no SBT, ligar aqui no SBT, que a gente vai passar tal programa, ou tal filme. Na história do SBT, desde o seu início até a época mais de auge da briga das duas emissoras, o Silvio Santos sempre foi de cutucar a onça com vara curta, que é fazendo esse tipo de anúncio. Depois que acabar a novela da Globo, ou depois que acabar o filme, ou Big Brother, ou que seja, vem aqui pro SBT que a gente vai passar o que você quer assistir, que eles falavam o que era antes, e deixava aquele mistério no ar, deixava a pessoa assistir o que ela queria assistir na Globo, e depois eu queria assistir o que ela queria assistir no SBT, sem conflitos, sem precisar brigar pela audiência, e as duas emissoras se dão bem. A Globo ganhava com o que ela estava passando naquela hora, e o SBT ganhava com o que ele estava passando naquela hora. O SBT foi de brigar feio com a Globo, na época de Carrossel, a primeira versão, a versão original, que não era do Brasil, brigou feio com a novela das 8 da Globo. Então isso já vem de muito, muito tempo. A única vez que a Globo, falando de Faustão e Gugu, a única vez de união entre esses dois foi uma parceria, foi um patrocínio da Nestlé, que fez os dois entrarem ao vivo, falando um com o outro, cada um dos seus estúdios, que é uma coisa memorável para a televisão brasileira também da década de 90. E tipo assim, você só imagina os milhões que rolaram, né? Pra rolar essa parceria entre Globo e SBT,
e ainda entre Gugu e Faustão, que, tipo assim, na época já eram os dois apresentadores que mais ganhavam, né, com salários maiores da televisão. Então você imagina aí o tanto de milhões que a Nestlé depositou tanto para a Globo e quanto para o SBT, né, para fazer essa parceria. Sim. Eu imagino, deve ser, nossa, deve ter gastado horrores, horrores, porque a Globo já não dá o braço a torcer. O SBT até que vai, mas a Globo não é de dar braço a torcer. Então, para aceitar isso, deve ter desembolsado muito, muito dinheiro mesmo. E aí também falando, você falou que o SBT sempre usou, né, como estratégia a divulgação pela Globo. Tem até um momento que é muito hilário, também tem no YouTube, do Ratinho ligando na Globo para perguntar que horas que ia acabar a novela para ele colocar o DNA no ar. Eu acho que isso é fake. Isso eu já acho que é fake. Não, eu não creio que mesmo que ele tenha falado por mais para dar graça, para as pessoas rirem e tal, mas eu acho que isso não rolou real. Dele ter falado com alguém lá da direção da Globo, pedido isso mesmo e alguém tenha falado com ele mesmo. Para mim, era alguém mesmo da produção do SBT falando. Era só para gerar mais buzz, gerar graça. Porque quando acontece mesmo, era o que o SBT fazia no início. Colocar um anúncio na tela. Caía a programação, porque o SBT caía com a programação que estava passando e deixava as pessoas assistirem o que estava passando na Globo e voltava. Isso do Ratinho, para mim, me soou muito fake. Eu não acho que é fake, porque até então o Ratinho ele sempre foi, digamos assim, pioneiro em muitas coisas, né? Porque, por exemplo, por que ele fez tanto sucesso na Record? Porque ele foi pioneiro em trazer coisas que até então você não assistia. Lógico, trabalhando com o sensacionalismo, mas até então você não via isso em outros canais. E aí ele começou ali a despontar, a Globo quis ele, o SBT quis ele veio trabalhar no SBT ele começou a fazer ainda mais sucesso do que ele já fazia na Record, por exemplo. E também, se a gente for comparar aí, eu acho que o SBT é uma das emissoras que mais lançou apresentadores, né? E que por mais tempo também ficaram no ar, porque, por exemplo, a Hebe ficou aí quase 30 anos só no SBT, o Gugu também ficou muito tempo, o Ratinho agora está há muito tempo, a Eliana, contando a primeira passagem e a segunda passagem, eu acho que já está com uns 20 anos aí de SBT também. Essa Eliana não devia ter saído, eu acho. Se bem que fez bem pra ela ir pra Record, né? Porque ela ganhou muita visibilidade, mas tadinha, ter ido pra Record, coitada. Mas aí eu acho que, tipo assim, se você comparar entre as três loiras, é a única que tá conseguindo dominar a que ainda se mantém, né? E que ainda se mantém. A gente tem que ver agora a Xuxa, se ela, pelo que estão dizendo, ela não vai assinar com a Record. Tem que ver pra onde ela vai depois que ela tiver disponível no mercado, né? É uma pena, né, que ela não foi pro SBT, porque eu acho que ela seria a cara do SBT, porque o SBT tem muito disso, né, de ter uma programação alegre. Claro, Sim. No domingo ali tem um chorinho, tem um sensacionalismo, mas se você pegar a programação, é muito mais alegria o tempo todo do que a Record, por exemplo. E aí, Sim. A Xuxa acabou indo pra Record, né? Tadinha. Eu tenho um pouco de dó da Xuxa. Eu também. Ela não merecia todo esse castigo, todo esse flop pra carreira, essa manchinha que ela ganhou. Né? Porque ela tava ali, ela só teve auges mentira. Antes dos últimos anos que ela tava com a Globo, ela também tava no flop, mas era um flop na Globo. Né? Você flopar na Globo é uma coisa. Você flopar na Record, você só de estar na Record já é um erro. Imagina flopando. Na Globo você vai flopar ali, sei lá, com 12 pontos, olha lá. Ela tava flopando com TV Xuxa, acho que ela tava dando uns 6 pontos aos finais de semana. Coisa que acho que ela nunca conseguiu dar isso na Record, né? Já, no início ela conseguiu, mas no início, porque as pessoas estavam curiosas em saber como ela dava seus 9 pontos no programa Xuxa lá no início, quando as pessoas estavam vendo o programa dela pela primeira vez. Depois só ladeira abaixo mesmo. E aí, falando de ladeira abaixo, o SBT também tem seus momentos ladeira abaixo, né? Sim. Porque todo mundo brinca que o SBT é o Silvio brincando de televisão e realmente parece, né? Porque começou a história da grade voadora. Do nada, Exatamente. Ele começou a mudar a programação.
Até porque antes o SBT sempre teve uma programação assim, que você sabia, você ligava no SBT, você sabia o que estava passando, igual acontece com a Globo. Mas de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, o Silvio Santos foi perdendo a mão e começou a mudar a programação assim à torta e à direito. Uma hora tava um programa, outra hora ele já mudava. Tanto que tem a história, né? Que o Serginho Groisman mudou de horário, se eu não me engano, acho que foi 43 vezes com o programa livre. Teve também a Adriane Galisteu, que se revoltou, né? Mudou tanto de horário com o Charme, que se revoltou quando o programa foi para as madrugadas, entrou de pijama. Silvio Santos amou essa ideia e manteve ela nas madrugadas, ela contando os feijão lá de madrugada. O que aconteceu? O SBT começou a perder a vice-liderança para a Record, que ela criou juízo e tinha uma boa programação, e aí começou a roubar o segundo lugar do SBT. Então, o SBT, perdendo a sua vice-liderança de costume, foi lá, o Silvio Santos deu um surto e falou, agora eu vou fazer a minha programação. A hora que eu quiser, eu mudo o telefone para vocês, e eu quero vocês na porta do CDT da Anhanguera. E foi o que aconteceu. Cada hora o programa era cada programa na hora que ele queria, enfim. E aí a grade voadora se iniciou lá nos anos de 2005, 2006, mais ou menos. Que é a época que a Record começa a ganhar um fôlego aí, né? Com as novelas e tudo mais. É uma época de ouro, assim, se a gente pode chamar, da Record. Tem até um momento super engraçado de uma apresentadora do telejornal, acho que do jornal do SBT, se eu não me engano, com o Hermano Henning, que ela vai chamar a próxima atração, que o jornal tá acabando, e ela não sabe o que vai vir, porque não tá nem no TP para ela ler. E aí o pessoal tenta soprar, e aí tipo, ninguém sabe se vai ser uma sessão de filme, se é um seriado, o que vai ser. Ou Chaves, né? Porque o Chaves sempre foi e sempre será, quando voltar, porque agora tá fora, o tapa-buracos do SBT. Só que aí eu acho que o Chaves não vai voltar tão cedo, hein? Mas esse também é um assunto para outro episódio. E aí, falando em grades voadoras, quem voou foi o Gugu para Record. Pintinho Amarelinho foi e voou para a Rede do Bispo. Pois é, isso aconteceu em 2009. Parece que foi ontem, né? E lá já se vão 10 anos praticamente, né? Que o Gugu foi para Record. Até porque, pelo que se diz, né, ele estava um pouco insatisfeito aí com o SBT, parece que também ia rolar uma redução ali de salário e tudo mais. Aí a Record fez uma oferta tentadora para ele ir para os domingos lá da Record, ter um talk show, que esse talk show nunca foi pro ar. E aí a gente viu o Gugu, que tipo assim, sempre foi a cara do SBT, ir pra Record. E todo mundo ficou assim, de boca aberta, né? Com essa saída dele. Sim, é como se o próprio Silvio Santos fosse pra Record. Foi uma notícia basicamente assim, porque o Gugu não podia ter saído do SBT nunca, assim como a Hebe não poderia ter saído do SBT para ir principalmente pra Rede TV. Foi o mesmo choque. Em contrapartida, depois desse puxão de tapete que a Record deu no SBT, houve um puxão de tapete de volta, porque quem voltou para a sua querida e amada casa, Eliana, depois de abandonar a programação infantil e infanto-juvenil que ela construiu na Record, ela fez uma carreira já com Tudo é Possível para o público adulto, e aí voltou para o SBT já com o seu público adulto e está até hoje lá, feliz, sempre na segunda posição, pisando no faro, com o programa Eliana. E aí vira e mexe, né, também já rolou queda de audiência, né, ali do Celso Portiolli, com a Eliana. Teve uma época que o Silvio Santos resolveu até inverter eles dois, porque primeiro vem o Celso, depois vem a Eliana. Teve uma época que veio a Eliana, depois o Celso. Mas aí o Silvio Santos, acho que ele, às vezes ele tem que parar para pensar que mexer demais também acaba prejudicando, né, a programação. Muito. Como o próprio Boni, que ele quis contratar um dia, já disse, televisão é hábito. Pois é, e a gente não pode também deixar de não falar das novelas mexicanas, né? Porque o SBT, desde os anos 90 e mais ou menos, ou dos anos 80, não sei, tem um acordo com a Televisa, onde o SBT comprou
várias novelas mexicanas e nesse pacote veio o Chaves e aí virou o trunfo da programação, fez sucesso aí há mais de 30 anos, né? E as novelas mexicanas também. Falando em novela mexicana, a gente já lembra do quê? Maria do Bairro, com a Thalia, A Usurpadora, com Gabriela Spanik. Novelas aí que acabaram o quê? Incomodando a Globo. Porque quem não se lembra, né, de Maria do Bairro sendo exibida lá às 8h30 da noite, fazendo maior sucesso com Soraya Montenegro, Nandinho, Luiz Fernando. Ah, eu amava. Desculpa, noveleiros, mas eu não sou fã de novelas mexicanas. Não consigo assistir um capítulo inteiro. Ah, eu amo. Teve Rebelde também, né? O público que aí ama Rebelde, pede reprise da novela Rebelde. Mas eu tenho uma notícia triste, né? O acordo que o SBT tem com a Televisa, Rebelde não pode mais ser reprisado. Só se eles fizerem um novo acordo. Nesse acordo que está em vigor, Rebelde não pode mais ser reprisada pelo SBT. Tanto que também, igual a gente estava falando, Chaves também, né, parou de ser exibido, porque no novo acordo, Chaves também está de fora. O Grupo X-Espírito está aí com uma pendência, a gente está com uma polêmica, porque nenhuma emissora no mundo está transmitindo Chaves, nem mesmo a Televisa. Polêmica. Mistério. Falando de polêmica, tem polêmica do SBT com o atual governo também, né? Exatamente. Foi apelidado, inclusive, de sistema Bolsonaro de televisão. Que Olha horror! só que beleza. Para quem, né, esse episódio, às vezes a gente coloca um pouquinho de política no podcast, porque a gente é ativamente política, mas para quem acompanha ainda o SBT, percebe que o jornalismo, calma, né? Percebe que o jornalismo ele não é uma coisa em alta, né? A emissora nunca foi, se você nunca deu valor, nunca não, ele já deu um pouco mais de valor, mas atualmente ele não dá mais valor ao jornalismo, e quando dá agora, dá mais valor ao jornalismo que esteja mais em apoio, em acordo com o presidente atual deste país. Sem contar institucionais que eles colocam no meio da programação, nada em a ver com o SBT, que foram bem já polemizados, enfim. Silvio Santos, como eu disse no início do podcast, já deu o que tinha que dar como dono da emissora. Falando aí em jornalismo do SBT, eu acho que os momentos marcantes são o lançamento do TJ Brasil com o Boris Casoy, né, nos anos 90. E a SBT Brasil com a Ana Paula Padrão. Também, nossa, tanto que tinha muita gente no Twitter essa semana falando disso, né? Porque, se eu não me engano, foi lançado no dia do aniversário do SBT, há uns 18 anos atrás, mais ou menos. É importante também frisar aqui o Jornal das Pernas, né? Que foi bastante polêmico. O Jornal das Pernas, nossa, sim. Trazendo aí a Cíntia Benini e também a Analice Nicolau, que participaram da Casa dos Artistas. E aí o Silvio Santos, como eu disse, assiste muita televisão. E ele fazia o quê? Quando ele ia para os Estados Unidos, e quando ele vai também, ele assiste televisão por lá. E aí ele assiste o quê? Os canais hispânicos, que tem língua espanhola, que é dirigido para as comunidades hispânicas, aliás, de lá. E aí por lá tem a Telemundo, tem a Univision, que tinha o primeiro impacto. Tanto que tem aqui o quê? Ele trouxe esse programa pro Brasil e é apresentado pelo Dudu Camargo, que, pelo amor de Deus, né? Péssimo. Horroroso. Marcão do Povo também, que é outro péssimo. Horrível. Mas aí o que ele fez? Ele copiou o primeiro impacto dos anos 90, trazendo para os anos 2000, que lá também tinha as apresentadoras com as pernas de fora. A bancada não era fechada. E aí mostrava as apresentadoras com as mini saias e as pernas de fora. E ele fez o quê? Copiou e colocou no ar. Silvio Santos é rei, né? Ele achou um de bom tom. As pessoas não querem ver as notícias. Eles querem ver as mulheres com as saias trocando assim, o cruzar de pernas. Eu vou colocar isso no meu jornalismo porque é de bom tom. É isso, o Silvio Santos tem sempre um bom tom. Ele sempre é um visionário para a televisão brasileira.
Agora, sem o deboche, eu acho que o Silvio Santos foi e continua sendo um dos maiores ícones da comunicação. Quando a gente, principalmente nos anos 90, isso eu me recordo muito, de domingo e começar a tocar aquela música inicial do programa Silvio Santos, com as colegas de trabalho mexendo o pompom, são imagens assim que eu acho que vai marcar a vida de todo mundo, principalmente de quem gosta de televisão. Igual a gente disse, você também disse isso no começo, Silvio Santos tá um pouco gagá, ele dá umas bolas fora ultimamente, mas eu acho que a gente não pode também deixar de vangloriar e enaltecer a figura que ele foi na televisão, né? Eu acho que, tipo assim, também ele trazer o SBT, né, construir a sua própria rede de televisão, claro que ele teve as mancadas e os bons momentos. E eu, tipo assim, eu venero o Silvio Santos, com certeza. Não acho que ele tá agora nos melhores momentos, nem o SBT também eu acho que não tá nos melhores momentos, aí eu acho que já teve melhores momentos, mas eu fico na expectativa do SBT voltar a ser a televisão que era antigamente. Pois é, eu brinco aqui falando que o Silvio Santos já, né, tá gagá e tal, porque ele realmente tá, mas não vou desmerecer o passado e o que ele construiu. Ele realmente é um bom comunicador, foi melhor um comunicador e tal, e toda essa criação do SBT é uma coisa de passado mesmo, porque atualmente ele já não está mais em condições de ser um ótimo apresentador como ele foi no passado, ou até mesmo dono da emissora como ele foi no início e no auge da emissora. O Silvio Santos tem um bom histórico e passado, mas atualmente, infelizmente, ele já não tem mais condições e demorou para as filhas entrarem no controle, porque quem sabe a emissora volte a ser a grande emissora feliz que era no início dos anos 2000 e final dos anos 90, né? Com programas legais, com programas alegres, e enfim. Eu espero que eu gosto muito do SBT. Quando eu fazia faculdade de rádio e TV, eu falava que se eu não trabalhasse na Globo, eu trabalharia sim no SBT, porque o SBT é uma televisão muito legal, muito alegre, divertida, enfim. Mas é isso, falando em faculdade, acabei de me lembrar que eu fui numa exposição que teve na Faculdade de Belas Artes, aqui de São Paulo, com os 30 anos de SBT. Eles fizeram uma programação especial no canal e também lançaram uma exposição para mostrar uma linha do tempo, os melhores programas, apresentadores, enfim, da história do SBT. Foi muito legal, eu fui em 2011, se não me engano. E exatamente, em 2021 eles vão fazer 40 anos, então em 2011 foi nessa exposição que teve na Faculdade de Belas Artes, aqui em São Paulo. Foi muito legal e ainda era uma boa emissora há 10 anos atrás. Bom, e como nesse podcast a gente gosta de ser assim, um pouco mãe de Ná, prever o futuro, igual no episódio da Hebe a gente tentou prever aí quem vai ser a nova Hebe. E na sua opinião, Bruno, quem vai ser o novo Silvio Santos? Olha, eu me recuso a falar que vai ser o Celso Portiolli ou o Rodrigo Faro. Me recuso. Eu também me recuso a falar Luciano Huck. Bom, quem sobra? Sobra Faustão. Faustão é um bom comunicador. Ele é chato. Mas o Silvio Santos também é. É um chato de uma boa forma de dizer. Mas eu acho que seria... É que o Faustão ele não é tão popular igual o Silvio Santos, né? E fora isso, quem tem? Ninguém. Então, pra mim, por enquanto, posso mudar de ideia que também não veio nada na minha cabeça agora. Faustão. Eu se eu tivesse que escolher, principalmente entre Celso Portiolli e Rodrigo Faro, seria o Celso Portiolli. Porque por mais que, por exemplo, o Silvio tenha elogiado super... o Rodrigo Faro, lá no Troféu Imprensa. Troféu Imprensa também que a gente não falou aqui nesse episódio. Como eu disse, tem muita coisa pra gente falar, né? Não daria só um episódio. E aí, por mais que ele tenha elogiado o Rodrigo Faro no Troféu Imprensa, sem dúvida nenhuma, eu acho o Celso Portiolli. Não só por muita gente dizer que o Celso se parece com
o Silvio. Não tô dizendo nem por aparência, mas eu acho que o Celso Portiolli é muito mais versátil que o Rodrigo Faro, por exemplo. Até porque, se a gente também for comparar, o Celso Portiolli tem muito mais tempo na apresentação do que o Rodrigo Faro. Mas é que o Rodrigo Faro, eu acho que ele, tipo assim, ele força a barra dele querer ser o legalzão, o humorista e tal. No começo ali, no Melhor do Brasil, eu até comprava um pouco do Rodrigo Faro. Ultimamente, não dá. Então, meu voto é no Celso Portiolli. Eu não, o seu Celso Portiolli já não me desce mais, já tem um tempo. Então, pra mim, os dois estão no mesmo balaio. Não me desce nenhum dos dois. O Rodrigo Faro realmente era um pouquinho legal no início do Melhor do Brasil. E agora, meu Deus do céu, é só ladeira abaixo. E o Celso Portiolli, ele já tá se achando o Silvio Santos sem nem mesmo o velho morrer. E aí já perde o encanto. E o Faustão já tem ali o nome dele, não precisa nem ser comparado ao Silvio Santos. Ele já é o Faustão. Então é o único que sobra aí. Outro que eu me recusaria a falar é o Márcio Garcia, que esse daí nem apresentador devia ser. Eu acho que também o Márcio Garcia é um pouco assim, datado, ele não consegue ser versátil. Eu acho que de todos aí, o mais versátil, assim, é o Celso Portiolli. O Faustão, eu não acho que... É igual você disse, eu não acho que ele vai ser o Silvio Santos, até porque ele é o Faustão. Entende? Eu acho que se a gente tivesse que escolher, seria o Celso Portiolli. E falando em Rodrigo Faro, chegou a hora do nosso primeiro quadro. É hora de Hoje Não Faro. Hoje não, Faro. Então tá. Tô bem. Bom, depois dessa linda apresentação, né, falando em Rodrigo Faro, é hora de Hoje Não Faro. Eu vou começar, querido. Eu puxo um assunto no outro. Desculpa. Eu vou começar com hoje. Tem muito Hoje Não Faro pra mim, porque, meu Deus, a semana foi péssima na internet, na televisão e na vida. Mas olha só, ele que me criticava no começo desse podcast, falando que eu tinha muitos Hoje Não Faro, ou então é tudo de bom, amiguinha. Hoje ele está com vários Hoje Não Faro. Olha como que o mundo dá voltas, não é mesmo, ouvinte? Querida, se você pode trazer 50 Hoje Não Faro, eu posso também, ué. Só porque você se acha a patroa do podcast, não tente pisar em cima de mim, não. Vai. Bem, o meu primeiro Hoje Não Faro é pro Valcir Carrasco e pra Mariana Rui Barbosa, que, com inveja do Agnaldo Silva e Marco Pigozzi, quiseram tomar os holofotes para si. Quiseram causar, né? Exatamente, já que Marco Pigozzi veio e só comentou ali da novela do Agnaldo fez um escarcéu. Aí o Valcir, com inveja da Kakura, foi em entrevista para Caras, reviveu do passado, de 2000, tralalá, que a Mariana Rui Barbosa não quis raspar o cabelo para a novela Amor à Vida. E a Mariana Rui Barbosa fez o quê? Uma tweet que, ao contrário, que ninguém conseguia ler e entender o que ela estava falando. Mas se você ler de baixo para cima, você entende que era, na verdade, uma resposta para o Valcir Carrasco, que ela toparia super se fosse uma crítica social, blá, blá, blá. Enfim, quiseram tomar o lugar de Marco Pigozzi e Agnaldo Silva dessa semana. Fora isso, também quero dar meu Hoje Não Faro para o Taz no Roda Viva, com a entrevista do Marcelo Adnet, sendo o Taz aquele velha pessoa que a gente fala, nossa, todo velho é inteligente. Não é todo velho que é inteligente. Marcelo Taz a gente achava que era inteligente porque ele tinha uma pose de inteligente, mas na verdade ele é um Zé Mané. E além, só para finalizar, só uma cerezinha ali do bolo do Hoje Não Faro, os indicados do MTV Miau deste ano. O MTV Miau não devia nem existir aqui no Brasil, porque é uma premiação tonta, uma premiação boboca. Para quem já teve MTV, para quem já teve VMB aqui no Brasil, a MTV da Viacom deve chegar aqui com o MTV Miau, é a mesma coisa de cagar e sentar em cima, porque é uma premiação tonta, e aí você vê os indicados tudo comprado. A gente, por exemplo, o Televicast não foi indicado em melhor podcast. Já começa por aí. Como é que a gente não é indicado em melhor podcast? Mas
os indicados de podcast ali já estão salvando, eu acho, que merecia estar indicado. De resto, e o Esquizofrenóias da Amanda Ramalho. De resto, o Nerdcast tá lá só porque é um dos mais antigos podcasts do mundo. Mas nem legal é. Enfim, não vamos entrar nessa questão de podcast, mas os indicados para mim são tão muito comprados, muito já feitinhos ali, e MTV Miau, péssimo, horroroso. Volta a VMB. Aí eu vou fazer a Beyoncé e vou ligar o meu telão agora. Quanto à situação do Taz, eu ainda, por mais que ele tenha feito essa baboseira que ele fez no Roda Viva com o Adnet, eu ainda gosto dele, porque eu acho que a gente também não pode não sacrificar, mas condenar, querer cancelar uma pessoa só por uma fala. A gente dá deslizes na vida, eu acho que a gente dá deslizes. E sobre os indicados do MTV Miau, a programação mudou porque também, né, o público também mudou, né? Quem tá assistindo a MTV hoje em dia não é mais aquele público que acompanhava a antiga e velha MTV Brasil, por exemplo. Eu acho que aí em todo mundo a juventude mudou, né? A juventude é outra. E aí eu concordo sim com você com os indicados, porque tem alguns indicados que, tipo assim, gente, oi, por exemplo, na categoria de streamer, cadê Samira Close? Samira Close, exatamente. Cadê Samira? Maravilhosa, maravilhosa, faz o maior sucesso no Facebook, foi uma das primeiras drags a fazer streaming aqui no Brasil e despontar aí, abrir caminho para várias pessoas LGBTs também fazer streaming e tipo, sabe? Cadê ela? Não entendi, hein, dona MTV? Pois é. Eu não cancelei o Taz, só falei que ele foi um boboca na entrevista do Adnet com a pergunta idiota sobre política, lá sobre humor, esquerda, etc. Essa pergunta foi tonta, o Taz ele já tem anos e anos de experiência na televisão, e fazer uma pergunta daquela é de muita, sabe, ele foi totalmente criticado por qualquer pessoa, assim que ele falou a pergunta, houve uma chuva na minha timeline de que o Taz está falando. Ele não é uma pessoa nova na televisão, no humor, no jornalismo, nem nada. Para fazer uma pergunta daquela, não dá para engolir. O Taz ele é o velho de guerra. Então ele não serviria para fazer aquele tipo de pergunta. E sobre o MTV Miau, eu concordo com o que você disse, tudo, mas ele tem a MTV Miau aqui na América Latina, mas também tem o VMA lá nos Estados Unidos. O VMA nunca acabou. Sempre existiu e a programação de lá também mudou. E nunca parou de transmitir o VMA. Ele mudou o formato, eles não focam em videoclipe, por exemplo, eles focam mais agora em artista e música do ano. Tem lá o indicado da melhor clipe, etc. Mas eles podiam trazer um melhor, nem que fizesse Video Music Awards Brasil, eles não podiam fazer VMB, mas faziam VMA Brasil e focasse em música, porque esse MTV Miau não devia nem existir na América Latina, é uma premiação boboca, sabe, uma premiação boba, você vê os indicados lá pra quê? Umas categorias forçadas, sabe, melhor pet, quem quer saber de melhor pet, gente, pelo amor de Deus. Ih, Luísa Mel, corre aqui. Mas eu acho... Luísa Mel... Mas eu acho, e também, por exemplo, a MTV, o foco da nova MTV não é música. Eu acho que por isso que rola, então, o MTV Miau, entendeu? Henrique, o nome MTV é Music Television, não tem como tirar esse foco. Ai, tá bom. Ela tá nervosa aqui, É Music Television, music, make the people come together. A @Bruno Urbano tá nervosa aqui, gente. Sim, podem me xingar no Twitter, toda a fanbase de quem qualquer um indicado aí. Bom, o meu Hoje Não Faro é para o quê? O cenário novo da Sônia Abrão. Nossa, eles fizeram tanta expectativa, criaram tanta expectativa para esse novo cenário. Uma semana fazendo o programa num puxadinho, falando do novo cenário, não sei o quê. E quando chegou no ar na última segunda-feira, é o quê? O cenário é um monte de janela e tijolinho reaproveitado do mesmo cenário e colocou ali uma mesa estilo Estúdio I da Maria Beltrão. Eu até comentei isso no Twitter, que agora virou A Tarde é I, porque a mesa é idêntica à da Maria Beltrão. E teve gente ainda falando pra mim no Twitter que não era. Como não é, gente? É igual, pelo amor de Deus. O único diferencial foi a mesa da Maria Beltrão e um monte de cano de PVC colado atrás da Sônia Abrão. Nossa, parabéns.
Ai, que Fantástico. horror! Mas o que esperar de Rede TV? Eu não sei o que você está esperando de um cenário da Rede TV a uma altura dessa. Eles já foram alguém de relevância um dia. Pra cenário, se não fosse um chroma key, eu não ia esperar nada de novo. Era melhor ter ficado nesse puxadinho aí que você falou. Depois do puxadinho da Sônia Abrão, a gente vai pro puxadinho da Palmirinha. É hora de É Tudo de Bom, amiguinha. Até rimou. É tudo de bom, viu, amiguinha? Nossa, foi podre. Você tentando puxar o assunto que não combinou nada, mas tudo bem. Nossa, você pode puxar falando de Rodrigo Faro, nananá. Ah, só pra rimar. Tá. A rima Vai, ainda, POC. a rima Vai, ainda, POC. a rima ainda rolou. Bom, o meu É Tudo de Bom, amiguinha, de hoje é pra Daniela Lima na CNN. Por quê, gente? Exclusivo, Daniela Lima está com escoliose. Foi diagnosticada com escoliose porque ela carrega a CNN Brasil nas costas. Essa semana ela viralizou aí em um vídeo, ela dando uma bronca no Major Olímpio, que não parava de falar, começou a falar, e ela tentando interromper ele para, né, perguntar mais coisas. Ela tentou por 8 vezes e o desgramado não calava a boca. Ai, que vontade gente, de gritar, pegar um megafone e falar, cala a boca! Mas a Daniela Lima, brilhantemente, elegantérrima, foi e colocou ele no eixo e conseguiu perguntar mais coisas para ela. Gente, a Daniela Lima leva a CNN nas costas. Ela é maravilhosa. Tanto que o melhor jornal, o melhor programa da CNN é a Daniela Lima. Eu jamais imaginei que ela fosse ser espetacular assim. Porque quando eu vi ela no Roda Viva, na TV Cultura, ela não parecia assim tão enérgica, maravilhosa igual ela é. Sem dúvida nenhuma, a melhor contratação da CNN Brasil é a Daniela Lima. Bem, não vou tecer muitos comentários porque eu não dou audiência para CNN. Militou toda! Mas o meu é Tudo de Boa, amiguinha. Vai para o que eu falei anteriormente no Original Faro, que é para o Roda Viva com Marcela Diné. Marcela Diné foi brilhante no Roda Viva, as respostas deles foram maravilhosas. Teve ali o probleminha com o Taz, a Vera Magalhães também, toda hora imita o Bolsonaro, fala como o Bolsonaro. Aí ela tem um pequeno tesão, talvez, por ele, mas foi muito bom a entrevista com a Diné. Eu gostava muito mais do Adnet quando ele era da MTV, quando ele não tinha traído a Galabresa, mas o Adnet é um excelente humorista, a gente não pode negar. Péssimo homem, mas excelente humorista. E também, só um acréscimo no meu Arthur de Boa Amiguinha, que também tem mais Dion Henrique, você pode chorar, para o fim de O Clone no Viva, que ontem, que a gente está gravando agora no sábado, ontem, na sexta-feira, foi exibido o último capítulo, que reprisou hoje, de tarde, e vai reprisar meia-noite. A chuva de pessoas no Twitter comentando foi maravilhosa. As pessoas comentando muito o final do Clone no Viva. Foi incrível, foi icônico, foi memorável. E também merece o meu Tudo de Bom, amiguinha, para essa semana. Eu comentando aí sobre o Marcela Diné, eu acho que, 2 momentos que eu não gostei foi, igual você disse, a Vera Magalhães pedindo para ele imitar toda hora lá o Bolsonaro, o Bolsolixo, e a passada de pano que o Adnet deu pro Márcio Smelling, quando perguntaram se ele sabia de alguma coisa e tal, e ele fez um comentário assim, tão em cima do muro, sabe? Eu achei bem estranho, assim, da parte dele. Eu achei que ele tentou passar o pano ali, sei lá. Eu também achei isso, mas depois comentaram no Twitter que ele também estava se preservando, porque também, né, pode respingar nele qualquer coisa que ele falasse ali, mesmo que fosse defender ou ficar contra o Márcio Smelling. Ou seja, passar o pano. Enfim, vamos para o próximo quadro, finalizar esse podcast. Eu acho que eu dou um soco no Henrique através desse microfone, que é o quadro Você Está Assistindo. Você está assistindo? Bom, a minha indicação é o Selling Sunset, ou Milha de Ouro, que tem no Netflix, que é simplesmente maravilhoso. É um reality show que acompanha aí corretora de imóveis, todas botocadas, muito finas, elegantes, e tem muita fofoca,
muitos bastidores, muitos milhões envolvidos, elas vendem casas em Hollywood, carérrimas. E no meio disso tudo tem o quê? Muita fofoca, muita briga, muita discussão. A gente adora um barraco e adora ver, né, as granfinas lá vendendo as casas de salto alto, desfilando os modelitos maravilhosos. Eu tô simplesmente viciado nesse reality show, tô na 2ª temporada já. Tem 3 temporadas no Netflix. E para quem quiser assistir, passar seu tempo ali, é meia hora cada episódio. E aí, além, né, delas ter que vender as casas, tem ainda as histórias pessoais. Uma que tá ficando noiva, mas aí o noivo meio que não quer casar, não tá nem aí para ajudar ela a ficar noiva. Aí rola, claro, a concorrência, né, de uma querer vender mais que a outra. E até porque se elas vendem as casas, elas têm comissões nisso tudo. Gente, é tipo uma grande novela mexicana, assim. É maravilhoso. E eu, dessa vez, não me dediquei tanto a esse quadro, você está assistindo. E primeiro preciso me corrigir, que no episódio anterior eu indiquei The Umbrella Academy, mas eu, no afoito para falar da série, eu falei 3ª temporada, e era 2ª. Perdoe-me, caros ouvintes, que tenham escutado errado. Mas, como eu disse, dessa vez... ele não estava assistindo. Vocês entenderam, né, gente? Ele nem estava assistindo, ele indicou. Foi o que eu disse. Henrique, fica quieto. Para minha indicação, como eu não me dediquei tanto dessa vez, eu vou fazer uma indicação de uma novela, que é a nova novela que está no catálogo do Globoplay, que é Fera Radical, um clássico dos anos 80. Eu não assisti, minhas filhas não assistiram, mas elas me disseram que é muito bom. Fiz a linha Silvio Santos aqui, gente, em episódio especial do SBT. Só que Fera Radical. faltou. A minha filha número 1 não assistiu, a minha filha número 2 não assistiu. O SBTista aqui, o Henrique, quer saber mais do que eu. Mas Fera Radical é um clássico, tá? Umas chamadas muito legais na programação da Globo. Tem também Torre de Babel, com umas chamadas maravilhosas. Inclusive, as chamadas do Globoplay que estão indo pro ar na Globo são tão bem babados. Eles estão pegando uma safra de roteiristas à la Twitter e estão colocando ali no ar na programação. Tá muito legal as chamadas. E quem gosta de novela, Fera Radical ou Torre de Babel também é uma boa dica de maratonar aí no Globoplay. Você falou de Torre de Babel e da chamada, é maravilhosa, com o Tchacabum e a explosão lá. É maravilhosa. É uma boa sacada. Aí tem um comercial de um shopping lá também, que é muito legal. Muitas palmas para os roteiristas que fizeram essas chamadas. Olha, a equipe tá de parabéns. Todas as chamadas de novas novelas do catálogo estão sendo, assim, bem diferentonas, assim, bem diferentinhas, bem twitterzinhas. Os roteiristas do Twitter estão fazendo um belo trabalho para as chamadas de novela do Globoplay, né? Pois é, e falando em Twitter, você pode se comunicar com a gente pelo Twitter, no @televicast, que é o do nosso podcast, ou então no @televisona, que é o meu, ou então no @Bruno Urbano, que é a da Bruna, né? Você pode lá também mandar mensagem pra ela. Pode ir lá me xingar, me dar um bloco. Ai, tá bom, todo mundo já enjoou dessa piada sua, você toda hora falando de te dar um bloco. Vamos mudar aí a piada. Querido, falei 2 episódios só, me deixa ter, sabe, esse pequeno momento, você é patroa até nisso, até nas minhas piadas que é patroa. E antes de finalizar, só queria dizer que estou vendo aqui o cenário da Tarde é Sua que você postou no Twitter, e realmente a mesa é idêntica ao do Estúdio I, a diferença é que ela não é um V igual no Estúdio I. Tem uma perna só, a outra perna tá pela metade, e que cafona essas janelas fakes. Gente, que coisa pavorosa essas janelas com umas árvorezinhas assim de fundo que dá na cara que é de mentira. Isso tem na casa de qualquer vó. Você vai na casa de uma avó, tem um quadro ali que é uma paisagem de verde. Gente, é horrível, pavoroso. O pior de tudo é os canos de PVC que eles compraram no depósito e colocaram no cenário. É pavoroso, pavoroso. É horrível. Estúdio I de fofoca. Temos episódio 9?
temos episódio 9, especial SBT. Se você quiser algum tipo de tema aqui pro episódio, pro podcast, você pode mandar pra gente pro televcast@gmail.com. Se você quiser algum tipo de tema, indicar alguma coisa pro Tudo de Bom Amiguinha, pro Hoje Não Faro, ou pro você estar assistindo, pode mandar pra gente por e-mail. Ou também nas nossas redes sociais, como eu disse, é tudo @televcast. Lembrando que o nosso episódio sai toda segunda-feira, meio-dia no Spotify e em outros distribuidores também de música. E também, se você quiser ouvir a gente também tá no YouTube. É só você procurar por Televcast, se você não assina nem o Spotify, nem outro sistema aí de música. Ah, e falando nisso, se você assina aí ou é usuário do Spotify, vai e segue a gente lá no Spotify também para aumentar nossa base de fãs por lá. Exatamente. Temos? Temos! Então a gente se vê na próxima segunda. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se não gostou, xinga a gente no Twitter. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio e a gente volta na próxima semana. Até lá, tchau! Até a próxima segunda, tchau!